bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Malu Teixeira, sou professora, pedagoga, especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, com aproximadamente 40 anos de atuação na área. E é um prazer muito grande poder te receber, poder estar com você para mais este momento de troca. Bom, nos vídeos anteriores nós anunciamos que estaríamos dando início a um novo trabalho aqui no nosso canal, que seria uma Luzinha Responde. Você pode ter uma dúvida, pode querer uma sugestão, algumas ideias de como atuar com os seus alunos em sala de aula, então você escreve para a gente um e-mail que está na descrição do vídeo e aí a gente estuda o seu caso, claro, com sigilo absoluto, tanto do seu nome como do nome da criança, também da escola que você estiver nos escrevendo, e a gente vai dar sugestões de trabalho, de material e de uma aula que possa te ajudar na situação com o seu filho. Eu sou especialista em educação especial e é um prazer poder hoje estar aqui. Então, eu vou pegar aqui para vocês hoje qual é o caso que nós vamos estudar. Nós recebemos o nosso e-mail, estamos muito felizes por ter recebido, né, esse convite para esse bate-papo. E então eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Oi, Malu. Começa dizendo assim: oi, Malu, tudo bem? Meu nome é Sônia Maria. Gente, aqui já é um nome fictício. Sou professora de uma escola de educação infantil da Rede Municipal de Minas Gerais. O nosso abraço, tenho uma admiração imensa pelos mineiros. O nosso grande beijo para o pessoal de Minas Gerais. E aí, a Sônia continua dizendo assim: eu tenho acompanhado seu canal e estou aprendendo muito e compartilhando com os meus amigos o conteúdo que vem bem de encontro com as necessidades dos professores. Ô Sônia, para a gente é um prazer muito grande poder colaborar, não é? Quando assisti o vídeo em que você falou de responder perguntas ou fazer um estudo de casos, me interessei e fiquei na expectativa de ter a minha mensagem respondida. Tomara que sim. É isso mesmo, Sônia. Hoje é a sua mensagem, né? Nós combinamos, então, aqui no e-mail que você me mandou, que você iria ser chamada de Sônia Maria. Sônia, é um prazer pra gente, sabe? Eu entendo que nós recebemos, eu chamo de Deus, mas cada um pode chamar como quiser, força divina, universo, divindade, mas nós recebemos de Deus tantos talentos, não é? Para que guardar? Então vamos compartilhar aqui com vocês. Continuando no e-mail, a Sônia diz assim: bem, eu tenho uma turma de alunos na faixa etária de 4 anos e meio. Alguns farão 5 anos no segundo semestre. Uma dessas crianças é um menino que vou chamar de Valtinho, mas esse não é o nome dele. Que bom, Sônia, vamos lá, vamos manter o sigilo, né, das pessoas com quem nós trabalhamos. Isso é uma questão de ética profissional. Bom, o Valtinho é uma criança inteligente, mas eu vou ser sincera. Às vezes me tira a paciência porque ele anda pela sala o tempo todo. Nossa, Sônia, que bacana você ter escrito isso para nós, porque nós estamos recebendo, e no meu dia a dia no trabalho eu tenho ouvido bastante os professores falando que depois da pandemia, muita criança, mas muita criança mesmo voltou com um comportamento diferente, né? Então vamos lá, vamos saber o que o Valtinho faz, né, gente? Ele é uma criança inteligente, mas eu vou ser sincera, às vezes me tira a paciência porque ele anda pela sala o tempo todo. Eu já coloquei ele sentado em grupo, coloquei sozinho, pedi ajuda da coordenadora e a mãe dele, vez ou outra, vem assistir aula para que eu consiga trabalhar com os demais. Sei que essa não é a melhor solução, mas foi o que a escola encontrou nesse momento. E é bem isso mesmo, Sônia, as escolas estão tentando, né? Os professores estão tentando. Ele não faz quase nada das minhas propostas, não presta atenção e tira a atenção dos demais.
Falei com a mãe para procurar um médico, porque ele com certeza tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas tem. O Valtinho gosta de brincar com pincel e tinta. Fica mais tranquilo e participa quando ofereço essa possibilidade. Ó, aqui nós já temos uma dica, hein? Inclusive aqui eu já separei os materiais, pensando nessa característica do Valtinho que você trouxe para nós. Ele já sabe contar até 10, puxa com 4 anos e meio, isso é bem legal. Conhece quase todas as letras do alfabeto, bacana. Só que mais de 10 minutos em atividade e ele já se levanta e começa a interferir nas mesas e nas coisas dos colegas. Malu, me socorre, me dá um help, por favor, lê a minha história. Serei eternamente grata, um grande abraço e sucesso com o canal. Puxa, Sônia Maria, que prazer, não é? Que prazer poder conversar com você e trazer uma sugestão. Bom, eu já gravei um vídeo, que é um vídeo anterior a esse, que vem falando sobre essa questão da criança ficar se levantando durante muito tempo em sala de aula. Nós deixamos também neste vídeo anterior algumas orientações e deixamos também alguns links com uma observação, não é essa palavra, com uma orientação do que pode ser esse movimento que a criança faz o tempo inteiro. Então, veja bem, hoje nós podemos chamar isso de inquietação motora, porque a criança não consegue ficar muito tempo sentada num determinado lugar. Nós, pedagogos, podemos chamar de inquietação motora. Mas para os médicos, já existem várias outras coisas, outras possibilidades, até de um diagnóstico, em virtude dessa necessidade que a criança tem de se levantar. Por mais que o professor fale, por mais que a mãe esteja próximo, por mais que ele tenha um acompanhante terapêutico, que ele tenha um agente educacional, que ele tenha um professor de apoio, o corpo pede essa necessidade. Então, nós precisamos respeitar essa necessidade do corpo. E é claro, como a Sônia citou para a gente aqui no e-mail, ela até sugeriu para a mãe que procurasse um médico para entender. Mas enquanto não acontece nem essa conversa com o médico e nem uma possibilidade, porque existe possibilidade até, dependendo do grau de inquietação dessa criança, dela precisar ser medicada. Então, é um assunto sério. Mas como que pedagogicamente a gente pode fazer alguma coisa para auxiliar essa criança e também para não dispersar os demais? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Na verdade, a gente preparou uma aula para que a professora possa ter sucesso com o trabalho e a criança também ter sucesso com o desempenho dela nisso tudo. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, ela disse que a criança desorganiza a turma, ela precisa de uma proposta pedagógica para reduzir esse comportamento. Pode ser que essa proposta, repetidas vezes, possa extinguir o comportamento, mas pode ser que não, tá? Mas com certeza vai reduzir o comportamento de se levantar o tempo inteiro, até porque a proposta tem disso também, mas da criança focar mais. Bom, a segunda coisa, então, que a gente tem que ter uma proposta, tem que ter uma estratégia, e a segunda coisa é pensar no ambiente da sala de aula. Será que tem muita informação nesse ambiente? Será que ele está adequado para as crianças? É uma sala de aula que tenha uma boa ventilação? É muito importante, sabe? Que o ambiente também seja favorável para a aprendizagem dessa criança e que para que o cérebro dela também não se desregule, não é? Por mais tempo do que o necessário para ele cumprir a atividade. Obrigada, Camila, pela dica. Então, vamos lá. Então, nós vamos adequar uma aula, nós vamos preparar um material e eu vou dizendo aqui para você o que é que nós vamos precisar para esse dia. Bom, nós vamos precisar de tintas, tá bom? As tintas que vocês quiserem. A Sônia me disse que são 24 alunos na turma, né? Aí de aproximadamente 4 anos e meio. Nós vamos precisar de macarrão. Eu estou usando essa marca aqui, você pode usar a marca que você encontrar. Esse macarrão aqui, ele tem o nome de
penny, tá? A gente vai colocar aí na descrição do vídeo, mas você vai ver aqui, eu vou colocar aqui bem pertinho para que você possa ver. Esse macarrão, ele tem um furo grande aqui no meio. Por quê? Porque nós precisamos entender, observar o tamanho das crianças, a faixa etária da criança e o quanto esse cérebro já tem maturação para a atividade que nós vamos propor, tá bom? Para a nossa proposta. Nós vamos precisar de pincéis. Então, se você tem uma criança com deficiência, às vezes ela não consegue ainda fazer um movimento de pinça, de segurar esse pincel. Então, se o cabo do pincel for um pouquinho mais grosso, um tanto quanto melhor, mas você vai precisar de pincéis em todas as mesas, de tintas em todas as mesas, com agrupamento de 4 crianças. Então, vamos dizer que na sala nós consigamos colocar 4 grupos, ou 6 grupos de 4 crianças em cada grupo, é o suficiente. Mais do que isso, acaba gerando um pouquinho de confusão. Em cada mesa você vai ter uma cor apenas da tinta, tá bom? Então, você vai precisar de 6 cores, mas em cada mesa, uma tinta, uma cor. Em cada mesa, você vai precisar de 4 pincéis. Depois, como complemento da atividade, você vai precisar de cola, você vai precisar, a cola é opcional, você escolhe qual você quer. Aqui é uma sugestão para uma outra possibilidade, que é o sagu, eu já explico por quê. Você vai precisar de barbante, vai precisar de papelão, vai precisar também de tesoura. É legal a gente ter papel toalha para alguma coisa que possa acontecer, de repente um pouquinho de tinta que caiu. Também você vai precisar de tecido e eu sugiro que você forre as mesas. Eu trouxe aqui só um pedacinho, claro, eu sou adulta, né? Eu tenho já competência cognitiva para utilizar um espaço menor. Mas uma dica, quanto menor a criança, maior o papel que você vai dar a possibilidade para ela trabalhar. Então, com tinta, corre o risco de sujar um pouquinho as mesas, então forre as mesas, forra com papel pardo, forra com plástico, com tecido, com o que você tiver, tá bom? Vamos lá. Posição do aluno em sala de aula, então você deixa essa criança, no caso aqui o Valtinho, num lugar estratégico para que você possa estar ali dando um suporte para ele se precisar. Você vai precisar de música, eu vou dizer já quais são as músicas que eu vou sugerir. Você também precisa se conectar com as crianças e com a atividade, então essa conexão você pode iniciar com um movimento de respiração antes da aula começar. Também te dou a dica de deixar tudo arrumado para não causar ansiedade nas crianças enquanto você está procurando material. Corre no armário, pega a tinta, ai meu Deus, faltou o pincel. Então isso traz ansiedade para a turma. Então organiza, deixa tudo preparadinho, já separa. Se você conseguir, na hora da entrada das crianças, um pouquinho antes da entrada, que eu não sei como é aí no seu município, mas aqui no meu as crianças fazem uma refeição assim que elas chegam. Então pode ser uma fruta, pode ser o café da manhã. Então enquanto as crianças estão lá se organizando, pede ajuda para a coordenadora, se você tem nessa faixa etária aí um auxiliar de sala, já para ir organizando tudo, para você não ter essa preocupação, tá bom? Então não se esqueça de observar se na turma tem alguém que tem uma necessidade de um apoio maior, e aí você vai para o passo a passo. Organizou as mesas, colocou os materiais necessários, o barbante, que eu acho que eu não falei, mas você não vai precisar dele de início, não precisa estar em todas as mesas, a tesoura não precisa estar em todas as mesas, nem o papelão. A única coisa que tem que estar na mesa nessa primeira atividade da criança são as tintas e o pincel, e os pincéis. Eu não sugiro que você deixe água, porque a água pode causar acidentes, então não deixe água por enquanto na mesa, tá bom? Bom, materiais organizados, só que assim, uma coisa que você precisa fazer antes é organizar uma sequência musical. Então eu sugiro que você coloque músicas infantis,
Música do agrado das crianças. Pense na música que você vai colocar, para não colocar músicas que tenham um teor muito diferente da condição dos 4 anos e meio dessas crianças, tá bom? Muito embora elas gostem de dançar, mas eu sugiro que não. E também sugiro, deixa eu pensar aqui numa música que se fala, que é uma música que faz parte da trilha sonora de um filme chamado Madagascar. Então tinha um personagem que cantava uma música que dizia eu me remexo muito. Então consiga essa musiquinha, eu acho que você vai conseguir na internet, aí você faz uma sequência. Coloca uma música infantil, eu me remexo muito. Uma música infantil, eu me remexo muito. Por 6 vezes. São 6 músicas e 6 vezes eu me remexo muito. Malu, pra que tanto remexo muito? Lembra do caso do Valtinho, da Sônia? É uma criança que não consegue ficar sentada muito tempo. Então, se a atividade for muito longa, a gente precisa ter estratégia dessas crianças se movimentarem. Tudo bem até aqui? Vocês conseguiram me entender? Se não conseguiu, volta lá no início do vídeo e vai recapitulando. Bom, o papelão. Malu, eu vou precisar de papelão? Tá, eu sugiro que você já prepare isso para uma segunda aula, tá, gente? Então, são 4 aulas diferentes que eu vou passar aqui o passo a passo. Papelão com figuras, com formas desenhadas, né? Então, você pega as formas, já deixa recortado, porque é provável que as crianças nessa idade ainda não tenham pleno domínio da tesoura. Então, se você já deixar as figuras recortadas, vai ficar muito mais fácil. Tudo bem? Então, vamos para o primeiro passo da aula. Primeira etapa, pegar os macarrões e a criança vai se sentar à mesa e você pode deixar um pote com vários macarrõezinhos ali. Deixe vários mesmo, porque a criança pode ter a necessidade. Supondo-se que ele está lá na mesa do grupo da tinta verde. Então, ele vai pintar o macarrão de verde e ele vai precisar de um pote, que pode ser uma tampinha, o potinho que você tiver, para guardar o macarrão pintado. Enquanto a música estiver tocando, ele vai pintar macarrão verde na primeira música. Tudo bem? Isso você vai falar para as crianças. Você pode até começar com elas uma explicação antes de dar início mesmo já à proposta, explicando passo a passo. Quando a música termina, você diz para eles, parou, e eles param, ficam todos de pé, não só o Valtinho, porque na sequência das músicas que você provavelmente colocou no pendrive, vai começar a tocar Eu Me Remexo Muito. E aí todo mundo vai ficar em pé, vai deixar a tinta, pode pegar o paninho, limpar as mãos ou papel toalha, e aí eles vão começar a fazer uma sequência de exercícios físicos. Eu me remexo muito, levanta a mãozinha, vai lá em cima, vamos segurar, eu me remexo muito, 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 eu me remexo muito, 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 parou. Troca de mesa, a criança estava na amarela, na verde, um exemplo, vai para amarela. E ali nós começamos uma outra sequência com a próxima música. Vamos pintar de amarelo, quem está no verde, quem está no... vai cada um pintar um tanto de macarrão. Gente, ele não vai levar o macarrão, ele vai deixar lá. Então, você vai ficar com um montante de macarrão verde, um montante de macarrão azul, um montante de macarrão amarelo. Bom, se você fez uma sequência de 6 músicas, por conta de serem 6 cores diferentes, então a sequência de música vai depender do quê? Da quantidade de tintas que você vai colocar. Eu não sugiro que sejam mais de 6, porque fica cansativo para a criança. Então, pintou 6 músicas, acabou. A aula acabou naquele momento, a primeira proposta acabou. E você só vai retomar isso na aula seguinte, tá? No dia seguinte ou 2 dias depois, deixa o macarrãozinho secando, perfeito. No outro dia que você retomar, então você vai trabalhar com a cola. E aí você vai precisar de potinhos, tampinhas, o que você quiser para despejar a cola. Novamente os pincéis limpos e a criança vai pegar o macarrão que ela pintou e vai passar cola, porque é uma forma de impermeabilizar. Tudo bem?
Então fez a mesma sequência, sabe? A criança vai passar por todas as estações de cores, passando o que agora? A cola para impermeabilizar. Tudo bem? Então essa já foi a segunda atividade. Muito bem. No outro dia, você vai retomar lá com as crianças as pecinhas de papelão recortadas. E aí elas podem pintar tudo de branco. Terminou, todo mundo pintou, aí você não vai precisar fazer a mudança não, a troca de cores, porque todas as mesas vão ter o papelão branco, mas o objetivo, gente, o objetivo é fazer com que as crianças se levantem e se movimentem, sabe? Ai, o meu aluno só consegue ficar 5 minutos, 10 minutos, o Valtinho aqui foram 10 minutos de fixação na atividade. Então, se a gente trabalha com eles uma música que tenha 3, 4 minutos, eu vou deixar uma playlist para vocês, tá? Sugestão. Então, o Valtinho trabalhou, ele pintou, ele já levantou, já se movimentou, ele não vai ter a necessidade de ir para a mesa do colega, de machucar o colega, de destruir o que o colega fez. Por quê? Porque é uma atividade que vai empolgar. Agora você vai para uma próxima mesa, vai pintar de uma outra cor, e assim as crianças vão fazendo. Bom, nesse dia encerramos todas as pinturas em branco, não é? Do papelão. Eles podem pintar frente e verso, aí tudo depende mesmo de como você vai atuar. Bom, para que seria então, Malu, esse coração, essas figuras, essas formas que você sugeriu? Bom, como nós vamos trabalhar com macarrões coloridos, que já estão coloridos, já estão impermeabilizados, então o que nós vamos fazer? Tentar montar. Para ficar diferente, gente, não é obrigatório. Isso aí você vai fazer depois, se você quiser, só mais uma sugestão. Isso pode ser feito com crianças de primeiro ano, de segundo ano. Eu acho até, eu trabalharia com isso tudo com crianças até o 5º ano, sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque eles vão participar, eles vão se integrar na atividade, você pode trabalhar cores, você pode trabalhar cores secundárias, você pode trabalhar com eles um outro tipo de música. Por quê? Porque isso vai trazer para as crianças uma sensação diferente. Então, nós estamos trabalhando com o quê? Com a audição e com o visual, além da percepção tátil. Então, por que a percepção tátil? Eu esqueci de falar aqui no material que eu falei do sagu, e esqueci de falar também uma sugestão que seria cascas de ovos. Usar o material que tem na escola. Na escola faz salada com ovos, faz, sei lá, tanta coisa, né? Ovos cozidos, às vezes servem nas escolas públicas, então guarda as casquinhas dos ovos. Bom, papelão pintado, nós vamos pegar um palito, algo perfurante, é o adulto quem vai fazer isso, você pode fazer antes ou depois de estar pintado, não tem problema nenhum, e você vai fazer um furinho, vai fazer um buraquinho, para depois a gente passar o barbante por aqui, tá bom? Muito bem, perfurado aqui, eu tenho uma próxima etapa, que é onde eu colei, aqui olha, as casquinhas de ovos. Então as crianças podem amassar a casca. Então aqui de novo nós vamos trabalhar com a sensibilidade tátil e, claro, a visual, que não pode faltar, mas se você tiver um aluno com deficiência visual, você pode ajudar essa criança no passo a passo, colocando o material na mão dele, explicando onde ele vai colar. Eu tenho certeza que ele vai se apaixonar por fazer. Até depois, se der tempo, eu quero contar para vocês a respeito de uma pessoa que eu conheço que tem uma percepção, ele sente a energia da cor, então é impressionante. Então pode ser que uma criança cega te diga qual é, não sei, né, se é o caso desse meu amigo. Bom, e aí você passou então a cola por cima, de novo, do papelão. A Camila quer dar uma sugestão, ela acha que esse material vai ser muito bom. E aí, pinta. Ou não, vai depender de você. A variação que eu falei com o sagu é que você também pode colar.
tá? Tá aqui o furinho já, né? O furinho já tá pronto aqui. E você pode fazer com o sagu. Bom, Malu, entendi tudo. E o macarrão, onde que vai entrar? Então agora é a hora do macarrão. Então você vai pegar lá um barbante, você pode dar um pedaço para cada criança e você pode fazer várias atividades aqui agora. Nesse dia que você for fazer a sequência de cores, então o que você vai fazer, né? Qual que pode ser a proposta? De colocar o macarrão, então cada mesa vai ter uma quantidade de cores de macarrão já pintado, para que a criança coloque na sequência que você sugeriu. Se você quiser aderir à minha ideia, que é a minha sugestão, de fazer colares para levar para um familiar, né, com uma sequência de cores, como eu coloquei aqui, e aí nesse caso aqui nós pintamos, né, o coraçãozinho, a criança pode fazer assim. Se você achar que não é o momento, é muito confuso, muito complexo para eles, também não tem problema nenhum, tá, Sônia? E aos demais que estão assistindo. E você pode fazer então a sequência de cores só no barbante mesmo. Então você vai dizer para a criança qual é a cor, ela vai identificar e vai passar por dentro do macarrão, o barbante por dentro do macarrão, nas cores que você for sugerindo para ela fazer. Gente, essa foi a sugestão de hoje. Eu quero agradecer, estou imensamente feliz com as respostas que eu estou recebendo, não é, do nosso canal. Eu espero que essa dica de hoje reflita nas emoções dos seus alunos e que as suas crianças que tenham esse comportamento diferente, que é uma inquietação motora, que em algumas situações faz parte da infância, em outras, quando a gente percebe que já começa a passar do limite, o professor tem sensibilidade para isso, vai chamar a família, vai adequar as suas aulas, com certeza vai refletir tanto positiva como negativamente na sua aula, na proposta que você fizer. Então, dar para a criança a oportunidade de se levantar durante a atividade, de se exercitar, de respirar, de mudar de posição, porque ele vai mudar de espaço na sala de aula, é um ingrediente e uma estratégia muito, muito significativa para todas as crianças. Então, eu quero dizer que adequar a aula, ela não é apenas trazer um material diferente para a aula que é igual para todo mundo. Adequar a aula é usar a estratégia que venha de encontro com a necessidade real da criança. Então, que vocês possam trabalhar essa coordenação motora fina, ampla por conta da pintura, reaproveitamento de materiais e coisas que façam as crianças encherem os olhos diante das suas aulas. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que o meu cérebro tenha entrado em sintonia com o seu e que você possa, de fato, aumentar a capacidade de concentração do seu aluno, que você possa, de fato, adaptar a sua aula e conseguir reduzir esse comportamento. Mas não se esqueçam que é importante consultar um médico caso esses sintomas, porque quando a criança apresenta alguma coisa diferente na escola, é um sintoma de que algo não está bom. E este algo pode ser também o próprio ambiente educacional. Então vamos rever as nossas propostas, vamos rever as nossas aulas e vamos dar oportunidade para as crianças desenvolverem todas as habilidades possíveis que ela consiga com a aula que a gente está oferecendo e que isso seja ampliado para as questões sociais. Já pensou você preparar um trabalho pensando no sensorial e alcançar o social? Essa é a nossa proposta de hoje. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Obrigada, Camila, pela ajuda. Obrigada pelas dicas, filha. E eu vou ficando por aqui. Espero que venham outros tantos e-mails para que a gente possa responder. Muito obrigada, um beijo no coração e até breve.